Amém. Boa noite, irmãos. Você pode ficar sentado. Abra comigo em Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Versículos 15 ao 20. O tema da mensagem é quando o irmão se torna um gentio. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar também ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma noite na sua casa. Obrigado por mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor fale diretamente ao nosso coração. Que o Senhor revele um pouco mais da tua palavra. Que seja, ó Deus, mais uma noite de revelação, mais uma noite, ó Deus, de instrução, mais uma noite, ó Deus, em que possamos refletir sobre a tua palavra, que possamos nos aprofundar um pouco mais na tua palavra, que possamos, ó Deus, sondar o nosso próprio coração e a nossa mente, que o Senhor possa descortinar o nosso coração e a nossa mente para nós, Senhor, e que em nome de Jesus possamos nos aproximar um pouco mais de ti. Que seja, ó Deus, uma noite abençoada. Que seja uma noite, ó Deus, em que tua palavra toque em nosso coração, toque em nossa mente. Que seja uma noite, ó Deus, de revelação e a revelação da tua palavra, Senhor. Me use como instrumento neste lugar. Eu me coloco, ó Deus, como um instrumento em tuas mãos, como um barro, Senhor. Me utilize. Faça como o Senhor quiser nesta noite. Faça a tua vontade nesta noite. Faça o que o Senhor quiser nesta noite. Em nome de Jesus. Apenas um instrumento em tuas mãos. Apenas um barro na mão do oleiro. Fale conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando o irmão se torna um gentio. E você vai entender. Uma coisa que a gente precisa refletir logo de início, irmãos, é que Jesus e a palavra de Deus em si, ela é cercada de ensinamentos para a nossa vida. Ela é a nossa regra de fé e prática. O próprio Senhor Jesus falou, o pastor recitou isso agora à noite, que não adianta de nada a gente ouvir, e a gente não praticar. Não adianta a gente aprender e não fazer nada com o que aprende. Quando a gente ouve e não faz nada, o que a gente está fazendo? A gente está estabelecendo a nossa vida sobre a terra. E quem estabelece a vida sobre a terra, vem a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, dá com firmeza contra essa casa, e o que ela faz? Ela cai. Mas quando a gente ouve a palavra e pratica essa palavra, a gente está estabelecendo a nossa vida sobre a rocha. Pode transbordar os rios, pode soprar o vento,
pode dar com ímpeto contra essa casa, mas ela não cai, porque ela foi estabelecida sobre a rocha. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente ouve muitas palavras hoje. Só na igreja você tem quinta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. 3 oportunidades, 3 mensagens que você ouve, que eu e você ouvimos, e a gente precisa fazer o que com que a gente ouve? Colocar em prática. Mais do que isso, todo devocional, todo momento que você dobrar seus joelhos, toda manhã que você se dobrar, ou tarde, ou noite, ou madrugada, seja a hora que for, que você pegar, se dobrar, orar e ler a Bíblia, e ler as passagens, e ler o Senhor Jesus ensinando, tem que colocar em prática. Senão a gente vai estabelecer a nossa vida sobre areia. E a gente não quer isso. Amém? Amém? E aqui a gente tem mais uma passagem, mais um ensinamento para a nossa vida. A gente precisa, quando a gente se deparar com situações na nossa vida, a gente precisa procurar fundamento aonde? Na palavra. Quando eu me deparar com essa situação, o que eu faço? E às vezes a gente tenta fazer na nossa cabeça. E a gente esquece da palavra de Deus. E o Senhor Jesus, nosso grande mestre, supremo mestre, ele nos ensinou como a gente deve tratar um irmão culpado. E a gente começa logo no início, versículo 15, começa assim: se teu irmão pecar contra ti. E a gente já começa a aprender. Tem irmão que peca contra outro irmão. Tem irmão que peca contra o outro irmão. Não deveria. Não pode acontecer. Tem que ser um erro, um desvio, o pecado ele é um errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Tem que ser um erro de alvo. Você não está mirando ali. Não é a tua proposta, não é teu destino. Você não quer fazer aquilo. Mas errou o alvo, acontece. Se teu irmão pecar contra ti, tem gente que vai pecar contra você. Tem irmão que vai pecar contra mim. Jesus não engana ninguém. A natureza adâmica se manifesta e produz pecado contra outras pessoas e contra Deus. Você sabe, nós viemos de Adão. Adão pecou, Adão e Eva receberam uma ordem muito clara, pecar, e o pecado veio para a raça humana. E essa natureza adâmica, a nossa carne, ela se manifesta, irmãos. E a gente tem que mortificar a nossa carne todos os dias. Mas a perfeição, irmãos, ela ainda não chegou. Então a gente precisa primeiro olhar para a nossa vida. Vigia. Vigia para a natureza adâmica não se manifestar. Vigia para não pecar contra outro irmão. Mas tem irmão que peca contra outro irmão. E aqui Jesus está falando: se o teu irmão pecar contra ti, parte B. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Vai lá e vai conversar com ele. E aqui a gente continua aprendendo. Irmãos, o crente é posicionado. Meu Deus! O crente não é passivo. O crente não fica quieto quando tem pecado na frente dele. Ele não consegue. O Espírito Santo incomoda. O pecado aparece. Não tem como. Um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo fala na hora. Confronta o pecado. E a gente precisa se posicionar. Nós somos servos de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a natureza de Deus em nós. E a natureza de Deus não aceita o pecado. Se posiciona. Seja um servo de Deus.
Ele se posiciona contra o pecado quando ele aparece. Se pecou contra ti, vai até ele e tenta resolver. Expõe o pecado diante dele. Ensinamento de Jesus. Mas às vezes o irmão peca contra a gente fica buscando alternativas. A gente não fala nada, a gente fica quieto, a gente não se posiciona, a gente apresenta para outra pessoa. Não fez nada ainda e já leva para o pastor. Nem se posicionar quer, mas aí traz para a liderança. Tem que levar, mas ainda não é a hora. E você vai entender. E a gente pode entender o seguinte: não é para você tratar com terceiros. Não é o irmão pecar contra você e você vai lá falar com fulano, ciclano, beltrano, mas a pessoa você não fala. A igreja inteira sabe, mas com a pessoa você nem chegou e se posicionou ainda. Jesus está nos ensinando: o pecado apareceu na tua frente, teu irmão errou o alvo, pecou contra ti, vai lá e fala com ele. É com ele mesmo, não é com mais ninguém. Vai lá, conversa com ele e tenta resolver. Vai aquilo entre ti e ele só. Parte B, ainda no 15. Se ele te ouvir, tem gente que vai ouvir, irmãos. Tem gente que não vai ouvir. Segue a orientação de Jesus. Foi lá, irmão pecou contra ti, vai lá, fala com ele. Tem gente que vai te ouvir. E aí você vai ver na continuação. Se ele te ouvir, você vai ganhar teu irmão. Mas tem gente, irmãos, que não adianta, não vai ouvir. Mas você vai falar do mesmo jeito. Você vai seguir a orientação de Jesus. Nosso papel é se posicionar. O nosso papel é falar. E o resto é com Deus. Continuando. Se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. O nosso foco, irmãos, quando isso acontecer, é sempre a restauração da pessoa. O crente, ele não tem a intenção de afundar ninguém, de maltratar ninguém, de expor ninguém, de ofender ninguém. A intenção é a restauração da pessoa. A intenção é, irmão, olha, tá errando o alvo, tá desviando, cuidado. Tá fazendo essas coisas comigo, eu tô percebendo que isso é contra a palavra de Deus aqui, ó. Aqui, assim. Jesus falou isso, aquilo e aquilo. O irmão tá errando o alvo. A irmã tá errando o alvo. Cuidado. Se posiciona. Mas se posiciona com a intenção correta. Com a intenção de restaurar aquela vida. Nós somos profetas de Deus, irmãos. Nós somos profetas de Deus. E o profeta, ele tem 3 ofícios: edificar, exortar e consolar. E é isso que a gente deve fazer. O contrário, que é o falso profeta, o que ele faz? A intenção dele é arruinar, desencorajar e incomodar. Esse é um falso profeta. Ele só quer acabar com a vida da pessoa. Ele não tem a intenção de ajudar, de edificar. Essa não é a intenção dele. Ele quer destruir aquela vida. Ele age e ele não está preocupado o que vai acontecer. Ele sai falando, ele sai e faz um monte de coisa errada. E está destruindo vida. Cuidado para você não ser um falso profeta. Se posiciona, mas se posiciona com a intenção correta. A intenção de restaurar aquela vida.
Quem está entendendo? E se a pessoa não ouvir? A gente desiste? Versículo 16. Se porém não te ouvir, toma contigo ainda uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Antes de condenar, você foi lá, você seguiu a orientação de Jesus, foi lá, falou com a pessoa, entre ti e ele só, não falou com mais ninguém ainda. Ou seja, a pessoa já sabe o teu posicionamento e já sabe o que você falou. Se não te ouvir, aí você tem que chamar mais pessoas. Uma ou duas testemunhas. Por quê? Pelo testemunho de duas ou três pessoas, duas ou três testemunhas, tudo se estabelece. E a testemunha é fiel. É servo de Deus. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Mas a gente tem que seguir, ó. Jesus nos dá um passo de Jesus, gente. E a gente fica perdido, não sabe o que fazer, mas Jesus já nos ensinou. Quando isso acontecer, faz isso e faz aquilo. Outra coisa, para de ouvir pessoas que estão condenando outras sem que tenha testemunho de duas ou três pessoas. Foi lá, falou, aí chega para você assim, ó, tá vendo? Fulano ali, assim, desse jeito, não é servo de Deus nada, não serve ao Senhor, tá fazendo isso e aquilo outro. Não, tem que ter o depoimento de duas ou três testemunhas. Não desista do faltoso. Não desista do pecador. Você percebe, a intenção primeiro é vai lá, fala com ele, o irmão pecou contra você, te ofendeu, você vai lá, fala com ele. Tudo isso é para quê? Para restaurar a pessoa. Não deu certo? Não desiste da pessoa, continua tentando. Uma ou duas testemunhas, duas pessoas, para que duas ou três testemunhas vai lá e testifique, ó, irmão está em pecado, está fazendo isso e aquilo, tem que se consertar. A intenção é restaurar. Mas a gente precisa se posicionar. E se ainda assim ele não ouvir? Versículo 17, parte A. E se ele não os atender, não atendeu a pessoa, não atendeu duas ou três testemunhas, só então dize-o à igreja. Só então o assunto é apresentado à igreja. Tem todo um processo antes. E a gente continua aprendendo. Preserva um pouquinho mais da liderança. Lembra que eu falei? Lá no início, o problema acontece, você já sai jogando na liderança. Mas tu nem tentou resolver. Tu nem falou com a pessoa ainda. Tu nem se posiciona. Você tem que se posicionar. Você tem que falar com a pessoa, está em pecado, está errado, não é assim, não é desse jeito. Depois, não é a hora da liderança ainda, chama duas ou três testemunhas fiéis, servo de Deus verdadeiro, e vai lá e continua confrontando a pessoa. Está errado, está em pecado. Só então apresenta a igreja. A gente precisa se posicionar mais. O que é isso? O que Jesus está dizendo? Não adianta nada você não tentar você não se posicionar e levar para a igreja logo de vez.
Levar para o pastor logo de vez. Aí chega lá, ó, aconteceu isso, mas nem falou para a pessoa ainda. A pessoa nem sabe. A gente tem que se posicionar, irmãos. Jesus que está falando. Não nos é apresentado no texto, mas a gente pode entender que seria apresentar aos líderes da igreja, ou seja, ao anjo da igreja. Jesus, quando tratou com as 7 igrejas lá do Apocalipse, ele tratou com quem? Com o anjo da igreja, com o pastor da igreja. Então, quando chegar nessa etapa, apresenta assim, tem que levar para a igreja sim, tem que levar para o pastor sim. Apresenta ao pastor o problema. Ó, tá acontecendo isso e isso, fulano tá pecando, tá isso e aquilo, já falei, fulano e ciclano já falou, mas não tá resolvendo. A gente não pode ser objetivos. E se nem a igreja é o abençoado ouvir? Versículo 17, parte B. Se ele não os atender, diz a igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, deixa ele aí no meio. Se recusar a ouvir também a igreja, deixa ele aí no meio de vocês. Continua considerando como discípulo? Não. Considera-o como gentio e publicano. Não é mais irmão. Percebe que começa como? Se teu irmão pecar contra ti. Aí no 17, se não ouvir ninguém, se não quer conserto, se não quer arrependimento, é gentio e publicano. Para de tratar como ovelha quem não ouve conselho de ninguém. Não te ouve. Não ouve 2 ou 3 testemunhas fiéis. Não ouve a igreja. Não é ovelha. É gentio e publicano. Não é mais irmão. É gentio e publicano. Faça todo o possível para restaurar essa pessoa. Mas se não ouvir ninguém, tem que considerar como gentio e publicano. Não tem outro caminho. É a orientação de Jesus para mim e para você. Percebe? Jesus comumente tratava gentios, ou seja, os pagãos e publicanos, com uma compaixão impressionante, na verdade. Todo mundo fala, Jesus sentava com os pecadores, fazia isso e aquilo. Não é verdade? Isso é uma mentira? Jesus sentava, vamos lá, Zaqueu, vamos lá, Zaqueu, eu vou com você. É assim. Mas eles não o tratavam como discípulos, a menos que eles se arrependessem. Por exemplo, a mulher adúltera que a gente cantou. Coisa linda, a gente canta, né? Eu só tinha meus pecados para te oferecer. Pura verdade. Mas no final tem uma frase para ela. Vá e não peques mais. Para de ser gentia e publicana. Porque esse caminho não é um caminho de vida. Jesus tratava todo mundo com uma compaixão impressionante, mas não era discípulo. Jesus se apresentava o Zaqueu lá, coisa linda, vamos lá, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu defraudei alguém. Só então Jesus fala, houve salvação nessa casa. Porque gentio e publicano é diferente de discípulo. Gentio e publicano é diferente de irmão.
É diferente de ovelha. Mulher samaritana, por exemplo, Jesus rompe barreiras sociais para chegar até ela, se revela, Jesus conta para ela, ela é dona que ele é dono de uma água que quem bebe desta água jamais vai ter sede. História linda também. Rompeu barreiras sociais de que queria se relacionar com ela. Jamais um judeu falaria com ela naquela situação. Diante dessa oportunidade, a mulher se antecipa e pede a Jesus para beber daquela água, essa água viva. Jesus ama, Jesus quebra barreiras para se apresentar e se revelar. Mas sem arrependimento, não pode beber essa água. Vai lá, chama o teu marido. Antes de eu te dar dessa água, vai lá, chama teu marido. Tem que mudar de rota. Venha como estás, mas se permita ser transformado por Jesus. Não é venha como estás e continua do jeito que tu é, não. Não tem como isso, irmãos. Esse evangelho transforma. Esse evangelho muda a nossa vida. Esse evangelho muda a nossa rota. A gente estava indo para o lado, a gente vira completamente. Se ele não ouvir ninguém, não é mais irmão. Considera-o como gentio e publicano. Versículo 18 ou 20. Em verdade vos digo que tudo que ligaste na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade vos digo também que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E aqui Jesus, parece até que ele mudou de assunto, não é verdade? Ele começa a ensinar, seu irmão pecar, vai arguir entre ti ele só, se não ouvir, chama 2 pessoas, testemunhos de 2 ou 3 testemunhos, se não ouvir, apresenta a igreja, se não, considera como gentil. Parece que ele muda. Já não está falando mais a mesma coisa. Não é verdade. Jesus está falando da mesma coisa. No 18, por exemplo, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O nosso posicionamento e a nossa união em Cristo, ela liga as coisas no céu. A gente tem que se unir, irmãos. A igreja de Cristo não tem como sobreviver separada. A parte, uma parte aqui e outra ali, não é um rebanho só. É um aprisco só. Não são 2 apriscos, 3 apriscos, 4 apriscos aqui, não é. Não pode ser. Se isso acontecer, é um problema. Verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, essa igreja unida, essas 2 ou 3 testemunhas e a igreja em concordância, se uniram, quando elas ligarem na terra, será ligado nos céus. E a gente lembra, por exemplo, lá de 1 Coríntios, quando aquele pecador aparece lá, o abençoado da igreja não estava repreendendo os irmãos, né? Deixou o irmão lá pecando. Aquele rapaz que tomou a mulher de seu próprio pai. Aí o que o apóstolo Paulo fala? Entrega ele para quem? Para Satanás. Mas para quê? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E a intenção é restaurar.
A gente se une, a gente liga na terra, 2 ou 3 testemunhas, e está ligando o que nesse momento? Versículo 17, parte B. Considerando como gentio e publicano. É isso que eles estão concordando. Quando vocês concordarem em ligarem 2 ou 3 testemunhas, mais a igreja, considerando como gentio e publicano, eu vou ligar nos céus. E se Deus quiser, em nome de Jesus, vai ser restaurado no dia do Senhor. Mas a gente tem que se posicionar. A igreja de Deus vivo é posicionada. Não é omissa quanto ao pecado. 19 ou 20. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E por que uma coisa está ligada com a outra? Por que Jesus não mudou de assunto? Sabe por quê? Porque gentio e publicano não concorda com o que a igreja e os servos fiéis dizem e buscam. O contexto é o quê? Concordância. Começa lá, vai lá, repreende. Não está ouvindo? Chama mais pessoas. Não está ouvindo? Chama a igreja. Ou seja, afasta do teu meio quem não está em concordância. Tira do teu meio quem não é ovelha, quem não é irmão, quem não vai estabelecer, quem não vai ajudar vocês a ligar na terra. Porque comigo, quem não ajunta comigo, espalha. Gentio e publicano não concorda com o que a igreja e os servos fiéis dizem e buscam. Ele resiste primeiro ao servo que se posicionou, depois ele resiste mais 2 ou 3 pessoas, depois ele resiste à igreja. Ele não concorda. E isso, irmãos, destrói a unidade da igreja. Isso destrói a unidade da igreja. Por isso a gente tem que se posicionar. É gentil e publicano. A igreja está aqui, vai se reunir, vai ligar na terra e o Senhor vai ligar no céu. Se defina como igreja de Jesus Cristo nessa noite. Se defina como servo do Senhor. Se posiciona. Considera como gentil e publicano quem é gentil e publicano. Segue as orientações do Senhor Jesus. E pode ter certeza, é palavra de Deus. É palavra de Jesus. Tratar gentil e publicano como igreja atrapalha a unidade e a comunhão do corpo. Tratar gentil e publicano como igreja atrapalha as respostas de Deus para a igreja. Aí você pode estar se perguntando por que tem coisa que não acontece. Você pode estar percebendo aí no meio, gentil e publicano fora da concordância com a igreja, e você ainda está se perguntando por que não acontece? Ou então vai lá, acontece um problema, você vai lá e compartilha com gentil e publicano. Irmãos, pode ligar 10, 20, 30 publicanos, não vai acontecer nada. Pode se unir, pode se juntar, pode se levantar contra a igreja, mas o Senhor liga na terra quando a igreja se posiciona, quando a igreja se reúne, quando a igreja se une. A resposta de Deus é para a igreja do Deus vivo. A resposta de Deus não é para gentil e publicano.
Para gentil e publicano, ele se apresenta com compaixão, com amor. Mas se não se arrepender, se não ouvir o profeta, se não ouvir 2 ou 3 testemunhas, se nem a igreja ouvir, gentil e publicano, não tem resposta. Se posiciona. Se posiciona como igreja. Se posiciona como ovelha. Nós somos filhos de Deus. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós precisamos nos unir como igreja. Nós precisamos nos levantar como igreja. E a resposta de Deus vai vir. A resposta do Senhor vai vir. Tudo que você pode imaginar. Como a gente tem orado aqui, 2º e 3º andar. Reforma completa dessa igreja. Crescimento dessa igreja. A gente tem que se unir, irmãos. A vitória vem com a nossa união. É quando a gente decidir ligar na terra. Para de espalhar em nome de Jesus. Deus está querendo ajuntar a igreja. É tempo de união. É tempo de ligar na terra. É tempo de resposta. Irmãos, pode se levantar inferno, pode se levantar diabo, pode se levantar gentil e publicano. Ninguém para a igreja de Deus. Nem perseguição para a igreja, nem coliseu, nada para a igreja. Aleluia! Aleluia! É momento de união. É momento de quebrar barreiras. É momento da gente começar a estabelecer pontes. Quebrar essas separações. Em nome de Jesus. Chega de espalhar. Chega de espalhar. É hora de ajuntar. É hora de sair quebrando, irmãos, barreiras que separam os apriscos, que está tentando fazer 2, 3, não é um só. Estão tentando botar 2, 3 pernas, 4 pernas, 5 pernas, não, é 2 pernas só. Estão tentando botar 4 ou 5 braços, é 2 braços só. Estão tentando tirar o cabeça, é um cabeça só. Aleluia! E tu és o nosso cabeça, Senhor Jesus. Tu és o nosso mestre. Tu és o nosso Senhor. E tu estabeleceu um anjo nesse lugar. E nós glorificamos o teu nome pela vida do nosso pastor. Dá força ao teu servo, Senhor. Em nome de Jesus. Que a gente possa, irmãos, não ser um fardo para o nosso pastor. Que a gente venha trabalhar, irmãos, não dá trabalho. Que a gente faça a nossa parte.
Que a gente para de levar qualquer coisa para o pastor, não. Preserva mais tua liderança. Faz o que você tem que fazer quando precisar. Chama assim, fala assim, conversa assim, está aqui para te ajudar. Nunca se nega. Tu és soberano, Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Nos ajuda a se posicionar como teus servos, como teus filhos. Nos ajude, Senhor, a cumprir a oração que o Senhor fez naquele lugar. Que eles possam ser um, assim como eu e o Senhor somos um. Que eles parem de espalhar e comecem a juntar comigo. Que eles entendam que quando eles se posicionarem em união, a resposta vai acontecer. Tem resposta para a igreja posicionar. Tem resposta para mim e para você. Não perde essa oportunidade, não. Para de perder bênção. Olha aí. Está perdendo bênção à toa. Está desperdiçando bênção na tua vida. Está desperdiçando bênção da igreja. Quando você espalha, o que você está fazendo? Não pensa que é só por você, não. Pensa que está atacando só você, não. Não pensa que a culpa é só do que acontecer na tua vida, não. Você está atrapalhando a união da igreja. Você pode estar matando até pessoas. Tu acha que Deus não vai requerer da tua mão? Tu acha que não vai? Vigia. Deus está falando conosco nessa noite. Deus está querendo unir a igreja dele. Está repetindo a oração que ele fez. Que eles possam ser um. Como eu e o Senhor somos um.